Bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa. Chegou o momento da gente ouvir a pregação da palavra de Deus e eu peço para que você mantenha o seu coração aberto àquilo que Deus quer falar contigo. Vamos orar por isso, para que Deus abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, me use também como instrumento para poder abençoar a sua vida a partir do texto que nós temos hoje. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a tua direção para que a gente possa compreender a tua palavra e não só compreendê-la, mas também colocá-la em prática. Deus, que a verdade escrita aqui, os acontecimentos passados possam encher o nosso coração, Deus, de alegria, de confiança, para que a gente também possa avançar como a gente vê um avanço nesse texto. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Convido você a abrir a palavra de Deus em Josué, capítulo 9. Mantenha aberto, porque a gente vai ler 9 e também a gente vai ter o capítulo 10. Eu vou ler apenas algumas partes para poder destacar o que a gente quer falar nessa manhã. E o que a gente vai falar tem a ver com conquista e tem a ver com conquistar com esforço. Qual que é o contexto que está escrito esses dois capítulos aqui? É o contexto de que Israel está avançando. Josué morreu, né? Primeiro capítulo de Josué, nós temos Deus falando com Josué que agora ele vai ser usado para poder garantir a vitória ao povo de Israel por meio da bênção de Deus. E aqui a gente tem registros muito claros que Deus estava pelejando, ou seja, lutando junto com Israel. Então, nesse contexto aqui, nós temos Israel avançando, Israel vencendo, Israel indo adiante e Deus concedendo a vitória. O que acontecia? Inevitavelmente, as nações enchiam-se de medo e de pavor. Né? Está vindo aí um povo que está vencendo todo mundo, querem conquistar toda essa região e está chegando perto de nós. Então, o que vai acontecer? Se você ler o início do capítulo 9, vai dizer que vários reis se uniram para poder pelejar contra Israel. Por exemplo, verso de número 1, diz que os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, nas campinas e em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Depois, capítulo 10, mesma coisa acontece. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e havia destruído totalmente e feito a Ai e ao seu rei, como fizera Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, estavam no meio deles, temeu muito. Então ele vai juntar com outros 5 reis, com outros 4 reis na verdade, e vão ser 5 reis se unindo para poder lutar contra Israel. Se você ler o início do capítulo 11, vai ter a mesmíssima coisa. Povos se unindo para de alguma maneira tentar confrontar Israel. Só que vitória após vitória é concedida a Israel, porque Deus estava do lado do seu povo. Na verdade, o que o seu povo estava fazendo era cumprindo uma ordem de Deus. Avance, porque eu dei para vocês essas terras. Mas aqui no capítulo 9, algo nos chama a atenção. Nós temos os moradores de Gibeão. E esses moradores, ao invés de se unirem com outros reis para poder pelejar com Israel, eles resolvem fazer uma aliança com Israel. Então eles fizeram um estratagema, um plano. O que eles fizeram? Verso 3 diz que os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Ai, usaram de estratagema. E foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E eles foram ter com Josué, foram ter com Israel, e Josué perguntou: de onde vocês estão vindo? Vocês estão indo para onde? Estão passando por aqui? O que está acontecendo? E eles vão dizer que vieram de um lugar muito distante, e eles pedem para poder fazer uma aliança com Israel. E eles falam: olha, nossos pães eram quentinhos quando a gente saiu de casa, e agora eles estão velhos, secos, bolorentos.
Olha as nossas roupas, elas eram novas, já estão desgastadas. Olha a nossa sandália, ela estava perfeita, a borracha era um borrachão, agora está uma borrachinha. Ou seja, viemos de muito longe, mas era mentira, eles não tinham vindo de tão longe assim. Só que Josué acredita na palavra deles. Josué não consulta a Deus. Se você for ler no verso 14 e 15, diz assim: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Então, eles fizeram uma aliança com esse povo, com o povo de Gibeão. Só que depois de alguns dias, eles descobrem, eles não eram de longe, eles eram de perto. E eles ficaram um pouco assim, poxa, fomos enganados. E agora, o que fazer? E eles disseram, agora a gente tem que manter o juramento que nós fizemos. Porque nós fizemos o juramento diante do Senhor de poupar a vida deles. Mas como castigo, eles serão poupados, mas eles serão os nossos escravos. Eles pegarão madeira para a gente, água para a gente, vão trabalhar para a gente. Mas para aquele povo que ia morrer, ficou de boa. Ganharam um aliado, o povo de Israel. E o que vai acontecer? Então, temos aqui o capítulo 10. Vamos seguir para o capítulo 10. E seguindo para o capítulo 10, temos Adonisedeque juntando com outros reis e dizendo, vamos fazer força para poder encarar Israel. Porque, pelo visto, sozinho a gente não dá conta. Gibeão, sendo uma grande cidade, resolveu se unir a Israel. Aí o que eles fazem? Vamos atacar Gibeão. Então, se você for para o versículo de número 6, diz que, na verdade, versículo 5, diz o seguinte, então se juntaram e subiram 5 reis dos amorreus, e o rei de Jerusalém, então na verdade 6 aqui, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Aqui eu quero trazer algumas aplicações enquanto a gente vai trabalhando o texto, né? A primeira que acabamos de passar é, cuidado com os juramentos que você faz. Cuidado. E guarde e cumpre as suas palavras. Vivemos num tempo em que as pessoas mudam de opinião, afirmam uma coisa e depois já estão afirmando outra, fazem um acordo e depois voltam atrás. Honre a sua palavra. Aqui nós temos algo muito sério. Para Israel, para o povo de Israel, para aquela cultura, uma vez que a palavra saía da boca, ela cumpria os seus efeitos. Então, juramentos não se podia voltar atrás. Uma vez que você disse, você precisa cumprir. Cuidado com os seus juramentos. Logo aqui nós temos todo esse acontecimento de nações lutando contra o povo de Deus. E eu quero trazer algumas aplicações para a gente, tá? Primeira aplicação, o pecado gera a morte. É isso mesmo. O pecado gera a morte. Quando a gente vê essa realidade de guerra do Antigo Testamento, muitos ficam se perguntando, como que a gente ajusta isso? Um Deus mandando matar, pessoas sendo mortas, e no Novo Testamento a gente vê a questão do amor ao inimigo, de virar outra face. Como que é isso? Bom, e a gente precisa entender bem esse contexto para a gente entender a situação que está acontecendo aqui. Primeiro, nós temos um povo escolhido. Deus, na verdade, não só escolhe um povo, mas ele forma esse povo a partir de Abraão. E ele diz, esse é meu povo santificado, que estabelecerei. E o que acontece com as outras nações? As outras nações mergulharam em pecados, em perversidades muito profundas. Ao ponto de Deus dizer o seguinte, o limite que eles tinham já foi ultrapassado. O limite da perversidade, do pecado. Hoje temos essa ideia do pecado muito individual, é problema meu. Só que há muitos pecados que têm sido propagados, defendidos, espalhados na nossa geração e na nossa sociedade, que geram um problema grande. Porque o que a palavra de Deus diz é que o pecado é uma grande ofensa a Deus. Não é algo pequeno. Então Deus diz o seguinte, a medida desses povos já chegou no limite, e é por isso que Canaã é entregue ao povo de Deus. Por quê?
porque esses povos já tinham feito tudo o que não podiam fazer, já tinham extrapolado todos os limites. Olha, quando a gente vai pensar sobre essas questões, talvez valha a pena uma ilustração. É saber diferenciar, né, o valor moral, né, da responsabilidade moral. Não sei se é essa palavra que eu queria, mas é o valor moral e a responsabilidade, ou dever moral. Valor e dever moral. Então, o valor moral é definir se algo é bom ou ruim. Às vezes isso é um pouco mais simples. Agora, o dever moral é um pouco mais difícil, porque depende muito do contexto. Um exemplo simples seria, tem um avião com 100 pessoas dentro, e ele é um avião que foi sequestrado para poder ser lançado num prédio com 1000 pessoas. E você tem a decisão de abater ou não esse avião. E você pode pensar, mas isso é muito óbvio. São 100 pessoas e 1000 pessoas, vamos abater esse avião. Mas ainda assim são 100 pessoas que vão morrer. Então não há dificuldade para a gente dizer, é melhor que caia o avião do que deixar morrer 1.100, né? Então a gente tem essa decisão. Pelo contexto a gente diz, tá tudo bem. O Antigo Testamento tem esse contexto. O pecado é algo extremamente ofensivo a Deus. E esses povos em que Israel está avançando e ganhando, são povos que se perverteram e muito. Havia perversão na relação dele com as pessoas e com outros povos, a perversão no que diz respeito à religião, a perversão no que diz respeito à sexualidade. Que perversões são essas? Por exemplo, com relação entre eles e outros povos, maldade, violência, brutalidade. Eram povos extremamente brutos, maus, vingativos, que não mediam consequências. No que diz respeito à sexualidade, não tinha regra alguma. Relações sexuais entre familiares, pai, filhos, com mais vários tipos de relações que a Bíblia claramente condena. Havia relações sexuais com animais, a coisa não tinha limites. E depois você tem o problema na relação da maldade, a relação da sexualidade e outra que a gente poderia citar, da religião. Eles chegavam ao ponto de sacrificar filhos, crianças, por causa das suas divindades e por causa da sua idolatria. Então eles não tinham limites, matavam inocentes para poder cumprir um rito religioso. Deus disse, chegou ao limite, isso tem que acabar. Então o pecado gera morte. Quanto mais a gente mergulha no pecado, a gente vai colher problemas, vamos colher consequências. E é isso que acontece. Então, diante do avanço do reino de Deus, aqui é o reino de Deus avançando. Quando a gente olha para Israel avançando, a gente pensa também, hoje, a igreja avançando. E não, lógico, não nesse sentido bélico de vamos lutar, matar quem concorda, quem discorda, mas o reino de Deus avança. E é um grande erro querermos resistir a esse avanço da igreja, ou resistirmos contra o reino de Deus, ou desejarmos nos tornar amigos do mundo em detrimento de sermos amigos de Deus. O que o povo de Gibeão fez foi se tornarem amigos de Deus. Quando a gente lê sobre Jericó e Raabe, e acolhe aqueles espias, e nós já pregamos sobre isso, ali a gente vê a fé dela sendo atuada, ela sendo salva, toda a sua família sendo salva e ela entrando ainda para os registros de Israel, como alguém que participou na vinda do Messias. Então, temos atitude diante do avanço do reino de Deus de nos aliarmos ao reino de Deus ou nos aliarmos ao reino das trevas na tentativa de fazer força contra o próprio Deus. Não tem jeito. Faz força contra o próprio Deus que você vai perder. A Bíblia diz que você não deve temer quem tira o seu corpo, mas deve temer quem pode matar o seu corpo e lançar a sua alma no inferno. Deus tem essa autoridade. Então nós temos aqui um princípio: o pecado gera a morte, e é o que literalmente aconteceu a todos os povos e reis que se colocaram na frente do plano de Deus. É quando eles se enrijeceram nas suas práticas más e não se arrependeram. Então a gente vê arrependimento
e uma busca de aliança pelos moradores de Gibeão. A gente vê Raabe crendo no que Deus estava fazendo e ela se entrega com toda a sua família. E fora desse contexto nós temos um exemplo muito conhecido, que é Nínive. Jonas vai pregar contra Nínive. Ele não vai pregar para Nínive, ele vai pregar contra. Porque ele vai dizer: Nínive será destruída. É isso que acontece. Só que aquele povo se arrepende. O rei manda todo mundo fazer jejum, até os animais. Se vestem de pano de saco e cinza, uma maneira daquela cultura dizer: nós estamos mal, arrependidos, quebrantados. E o que acontece com aquela cidade? Deus poupa aquela cidade. Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em perdoar. Deus pode te perdoar um familiar seu, alguém que entrou num caminho muito errado. Há perdão e há transformação, mas permanecer no pecado, permanecer na perversidade, pode ter resultados desastrosos e definitivos. Aconteceu com esses povos e vamos aprender um pouquinho mais aqui. Então, a segunda aplicação que eu quero fazer é que o arrependimento gera vida. Então, se o pecado gera morte, se arrepender gera vida. Porque a gente está abandonando uma prática, reconhecendo os nossos erros e nos voltando para aquele que tem direcionamento para a gente e poder de transformar os nossos corações e as nossas vontades. Então, Gibeão aqui vai se aliar. E o que acontece? Logo em seguida, aqueles que querem lutar contra Deus resolvem lutar contra os moradores de Gibeão. Então, primeiro princípio, o pecado gera morte. Segundo, o arrependimento gera vida. E olha só o que vai acontecer. Vamos para o terceiro princípio. A terceira afirmação que eu quero trazer para vocês. Toda escolha gera consequências. Então, quando Gibeão escolheu ficar do lado do povo de Deus, naturalmente, ele escolheu ficar contra os outros. Gera consequências. E por mais que possa parecer que está tudo bem, mas agora, pelo fato deles se aliarem a Israel, eles estão rodeados por 6 outros reis, exércitos contra eles. E agora? Eles resolveram, vamos colocar aqui, eles resolveram andar com Deus. Eles resolveram se aliar ao povo de Deus. Mas agora, o mal, os inimigos, os demônios, as forças espirituais do mal estão contra aquele povo. Então eles vão e ficam ao redor daquele povo. O que eles fazem? Eles gritam por Josué. Eles pedem ajuda. É como quem pede ajuda ao próprio Deus. Está dizendo então, verso de número 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gigal: não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Verso 7 vai dizer: e então Josué foi a Gigal. Josué atendeu o clamor. Haviam feito uma aliança lá atrás. Josué mantém a sua palavra, o seu juramento, e vai em defesa do povo de Gibeão. Gente, aqui é muita história. O nosso tempo não vai dar para a gente esmiuçar, mas leia essa história, estude essa história. Chega Josué com seu exército, mas como que chega? Vamos lá, o verso 7. Então subiu Josué de Gigal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Essa é a grande firmeza que Josué tem. A garantia que Deus está com ele. Não faça nada. Não vá por caminho algum. Não tome decisões se você não tem certeza de que Deus está contigo nessa parada. Então, peça a Deus direção. E se Deus mandou, não duvide. Tem hora que pais falam com crianças, né? Pode ir que você não vai cair, não. E os filhos não acreditam muito. Mas se Deus falar, você pode ir que não vai acontecer nada. Pais ainda pode falar e pode dar errado, né? Ele pode tentar proteger e não conseguir. Mas com Deus não dá errado. Então Deus disse: pode ir, não temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Olha, isso aqui é extraordinário. Toda escolha gera consequências.
apesar de ter inimigos, e quando você abraça a sua fé, por exemplo, em Jesus, muitos dos seus amigos podem se tornar os seus inimigos. Muitos podem te criticar a partir do momento que você resolver andar com Deus. Eu quero andar com Deus. Eu quero abandonar minha vida de pecado. Muitos vão te criticar. Agora você é um santinho, né? Você não faz as coisas mais erradas não, né? Você não bebe mais, esqueci, né? E começam a querer te criticar. Quando também vão desejar te perseguir. Mas saiba, há um povo do seu lado. Há um Deus do seu lado que te garante vitória. O tema da nossa semana é conquistar com esforço. E aqui deu um detalhe muito interessante. Verso 7 diz que subiu Josué de Gigal, ele e toda a gente de guerra com ele, todos os valentes. Eu fiz uma pesquisa aqui, verso 8. Depois, verso 9, desculpe, Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gigal. Comentaristas vão dizer que a tropa ali de Josué, eles marcharam por 32 quilômetros, num terreno íngreme, carregando seus apetrechos de guerra, tendo peso no coração, a ansiedade, quem sabe, da iminente batalha, a tensão que eles haveriam de enfrentar. E por uma noite inteira, marcharam, e ao chegar lá, tiveram grande vitória, porque Deus estava com eles. Então isso me leva à quarta afirmação. A fé em Deus gera o impulso para avançarmos corajosamente. Foi Deus que disse: não temas, vá, porque eu entreguei eles na mão de vocês. Está na mão de vocês, vocês só tem que ir, batalhem, porque eu vou conceder a vocês a vitória. E aqui é um tema muito interessante, você pode pesquisar depois na internet, que se chama Guerra Santa. É quando Deus luta em favor do seu povo, ninguém morre. Tem vitória da parte de Deus, do exército de Deus, e ninguém morre, porque Deus peleja pelo seu povo. Isso é algo extraordinário. Olha só o que vai acontecer nos versos seguintes. Eles vão lá ajudar o povo de Gibeão, e ao ajudar o povo de Gibeão, o que acontece? Diz que o verso 10, o Senhor os conturbou diante de Israel. Então, olha só, eles vão enfrentar uma batalha. Mas o que acontece? Quando eles vão enfrentar aquele inimigo, Deus traz perturbação sobre aquele inimigo, conturba aquele inimigo. Se você ler um pouco mais adiante, algo muito interessante acontece. Verso 11, sucedeu que fugindo eles de diante de Israel, então eles bateram em retirada, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras. Aqui foi granizo. Alguns brincam, né? Caiu granito. Não é granito não. Caiu granizo. Caiu então grandes pedras de granizo, pedras de gelo. E chegou a matar parte daquele exército com essa queda de granizo. Quando o Senhor está do nosso lado, a gente pode ir adiante, porque vai dar certo. Tem um outro milagre aqui junto, cai o granizo, mas tem um outro milagre. Verso 12 diz o seguinte: então, dá continuidade, Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Que coisa maravilhosa! Josué faz uma oração, e é isso que eu quero destacar aqui. Aqui a gente está num ponto que diz que a fé no Senhor, a fé em Deus, gera um impulso para nós avançarmos. Quando você confia no Senhor, quando você sabe que você está batalhando as batalhas corretas, quando você sabe que a sua vida está agradando a Deus e você está na direção correta, você pode avançar com confiança, porque mesmo que tenha inimigos muito poderosos, você sabe que quem está do seu lado é Deus de milagres. Creia em milagres. Vai enfrentar o inimigo, Deus conturba o inimigo. Vai lidar com uma situação difícil, Deus te dá o livramento. Então, numa oração, diz que o sol parou, a lua parou, e é como se parasse um tempo, e eles tivessem então um dia mais comprido, e ali cumpriram todo o propósito de matar aquele exército inteiro. Olha só,
mas o que chama atenção é o verso 14, porque é o que chamou a atenção do escritor desse livro. Diz assim: não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Você diz, lógico, poxa, o sol parar, a lua parar, que coisa extraordinária, granizo, tudo no mesmo dia. Mas o que destaca é o seguinte: não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus ouvir a voz de um homem. Você sabia que Deus, ele ouve a sua voz? Deus, ele ouve a sua voz. A palavra de Deus diz que agora em Cristo, nós temos o livre acesso a Deus. Nós podemos entrar no Santo dos Santos. A gente pode ir lá dentro e falar com Deus. E Deus, ele ouve a nossa voz. Oração são armas poderosas. Poderosas para poder pacificar o nosso coração e nos encorajar. Poderosas para poder fazer a gente vencer aquilo que com a nossa força a gente não consegue de jeito nenhum, mas que em Deus a gente pode. Ore a Deus sempre. Mas é impossível. Está aí, a oração é para isso, é para milagres, é para realizar coisas impossíveis. Ore a Deus. Não houve dia semelhante a esse quando Deus ouviu a voz de um homem. Deus, ele ouve a sua voz. E por último, deixa eu relembrar aqui os pontos. O pecado gera morte, o arrependimento gera vida, toda escolha gera consequências. Você escolhe o lado bom, tem consequências, escolhe o lado mal, tem consequências piores. Quarto, a fé em Deus gera um impulso para avançarmos corajosamente. E quinto, a fidelidade de Deus gera conquistas surpreendentes e definitivas. Como eu disse, é pouco tempo para muito conteúdo. Isso aqui vale um estudo profundo. Estude esse texto. Leia comentaristas, é algo extraordinário. Eu não vou poder nem ir até o verso 43, eu vou até o verso 27. Então diz o seguinte, é interessante porque o verso 15 diz: voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gigal. Se você ver, esse versículo vai se repetir também no verso 43. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gigal. O que dá a entender que os versos 16 até o verso 41 estão dentro dessa mesma história. E tem esse final depois, que depois ele vai embora. Tá? Então o que acontece? Aqueles 5 reis fugiram. Fugiram para onde? Fugiram para Maquedá. Ficaram dentro de uma caverna. Então Josué foi lá e falou: role uma pedra até a porta daquela caverna. Ficaram os reis todos presos lá dentro. E eles saíram dizimando o restante do exército. Depois eles voltaram àquela caverna. Tirou aquela pedra, mandou os reis saírem. Depois Josué vai falar para o seu exército o seguinte, verso 24: trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e colocaram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos. As mesmas palavras que Josué recebeu, ele está ministrando ao seu exército. Sejam fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Depois disto, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Então são 5, eu falei algumas vezes 6, tá, irmãos? 5. Ao pôr do sol, deu Josué ordem para que os tirassem dos madeiros. Eu sei que essa cena é muito forte, e eu vou rápido nela. Mas é o seguinte: tira aqueles reis, bota os reis deitados. Vamos ver se vocês conseguem pegar aqui. Essa câmera aqui eu acho que vai pegar melhor, né? Bota aqueles reis deitados, tenta pegar meu pé aqui. E ele pisa, consegue pegar? E ele pisa no pescoço daqueles homens, daqueles reis. E depois de pisar no pescoço daqueles reis, o que acontece? Ele diz: assim como esses reis estão debaixo dos vossos pés e são os nossos inimigos,
Deus nos dará a vitória aos demais inimigos. Não vou continuar o texto, mas depois ele vai encarar mais 7 reis e também vai vencer. Eu vou ler só o desfecho ali depois. E também vai vencer. Deus, por sua fidelidade, nos concede vitórias surpreendentes e definitivas. Aqueles reis foram mortos e o povo de Israel foi salvo. Como que isso aplica a nós? Biblicamente, o nosso maior inimigo se chama a morte, fruto de pecado e de desobediência. Nós só temos uma maneira de resolvermos isso. Primeiro, reconhecer o nosso pecado e em arrependimento voltarmos a Deus. A morte vai estar sempre nos ameaçando, como ela está fazendo nos dias de hoje. Só que se estivermos em Cristo, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. E mesmo que a gente morra, nós ainda viveremos. Então, eu convido a você, fique do lado de Deus. Venha para o Evangelho. Ame a Deus, seja amigo de Deus, sirva a Deus. Não tenha dúvidas, Ele te protegerá. E mesmo que você passe dias difíceis aqui, Ele prometeu para nós novos céus e nova terra. A nossa esperança não é aqui. Aqui não vai ser o oásis. Aqui não vai ser o céu. Ou o céu na terra. Não vai ser. A gente até experimenta alguma coisa. Mas o que está prometido para a gente, a restauração de todas as coisas, um corpo novo e transformado, uma alegria que é impossível descrever, nós iremos desfrutar. E isso está certo. Então, entregue a sua vida a Jesus Cristo. No chat você vai ter um link para você fazer isso, para você conhecer mais a nossa igreja. Na descrição do nosso vídeo tem vários links que pode ser interessante para você. Vá lá, dá uma olhadinha. Deus abençoe muito a sua vida. Conquiste com valentia, não na sua, mas porque Deus te reveste de força e de autoridade. Esteja do lado de Deus e os seus inimigos